Olá pessoal, bom dia! Estamos de volta para mais um vídeo agora do 9º dia. Hoje eu resolvi sair de casa, dar uma volta de moto, sair ao ar livre, não sair do isolamento social, né? Em contato com as pessoas está mínimo, claro, né? E sempre com máscaras. Ainda estou no isolamento, mas sair para a natureza, né, gente? Onde não tem gente para me estar infectando. Eu nem sei se ainda estou infectando, já soube que esse processo só ocorre até o 7º dia, mas eu não fui me aprofundar nisso, né? Então estou obedecendo até fechar o 10º dia que foi recomendado pelo médico. Hoje é o 9º dia, já disse, né, pessoal? E nessa volta que eu resolvi fazer, não tem muito a ver com a questão do vírus, da contaminação e tal, mas eu gostaria de trazer um apanhado para vocês aqui do meu interior, aqui em Sobral, né? Eu moro num distrito chamado São José do Torto, e nesse distrito a gente pode estar observando nosso bioma, que é a Caatinga. Nós estamos no período chuvoso, não um período de inverno, pessoal, e aí a gente vai aprendendo com o tempo esses detalhes, tá bom? É o período chuvoso, a estação chuvosa. A estação, na verdade, que nós estamos é o verão, porque as estações elas se dividem não baseadas em presença ou ausência de chuva, pessoal. Elas são determinadas, elas são pré-determinadas durante todo o ano e em alguns locais coincide, né, nas regiões de clima temperado, nas regiões temperadas do planeta, como vamos colocar aqui a Europa, o sul do Brasil também pode ser um exemplo, as regiões próximas às linhas dos trópicos de Câncer e Capricórnio, para especificar melhor, né, pessoal? Essas regiões, essas cidades, esses países que ficam nessas regiões, elas podem ter esse tipo de observação, onde a estação ela se associa com esse comportamento de presença ou não de chuva, ter neve ou não ter neve, questão de flores, questão de folhas caindo, aquela coisinha mais organizadinha, 3 meses para cada uma dessas estações. Mas para quem está mais próximo da linha do Equador, isso não ocorre, viu, pessoal? Então já vamos tirar isso, né? Se você for meu aluno para esse ano letivo de 2022, aí na EP Juca Fontinelli, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, eu acredito, durante todo o ano, e vai explicar melhor como é que funciona essa questão das estações. Então, aqui na nossa região, que é o clima semiárido, o bioma é Caatinga, nós vamos observar exatamente por nós termos esse tipo de clima chamado semiárido, por que nós temos um nome diferenciado e qual é o sentido disso? As chuvas vão ser escassas, né? As chuvas vão ser mal distribuídas no espaço e no tempo. Portanto, como nós estamos falando de um ecossistema, num ecossistema, pessoal, a vegetação ela não está separada do fator pluviométrico, que são as chuvas. Uma coisa não está separada da outra. O solo não está separado dessa questão também das chuvas e da vegetação. Os animais, a fauna, não está separado também. Então tudo isso está interligado. Os animais que vivem nesse bioma da Caatinga são animais que estão adaptados a esse tipo de ambiente. Você não vai encontrar aqui um pinguim. Então, quando a gente estuda, por exemplo, no evolucionismo, onde cada espécie ela vai desenvolver características que são condizentes, próprias no ambiente onde elas vivem. Então você não vai ter, repito, pinguim aqui no semiárido. Assim como você não vai encontrar também lá nos polos, né, na Antártica, por exemplo, você não vai encontrar os mesmos animais também que você encontra aqui. Sei lá, vamos lá, tatu, peba, esse tipo de fauna você não vai encontrar lá na Antártica.
porque lá na Antártica você vai ter uma fauna, uma flora e um tipo todo de ecossistema que é adaptado e é próprio para aquela região extremamente gelada. Interessante a gente só fazer esses adendos, né, pessoal? Aproveitar esse vídeo, já que eu não tenho muito o que falar nesse 9º dia de isolamento social devido a esse vírus. Então aproveitei para sair, fazer alguma coisa diferente e de repente trazer uma breve aula aí para vocês, né, pessoal? Uma coisa, claro, a gente vai se aprofundando aí na sequência dos dias. E observando a nossa região, observando esse clima semiárido e esse bioma que é a Caatinga, nós podemos observar os solos dessas regiões, da nossa região, vai ser pedregoso, vai ser um solo que tem um perfil, ele é raso, ele tem poucos perfis e já chega logo na rocha mãe. Que é a rocha que vai dar origem a esse solo. Em regiões onde tem muita pluviosidade, muita chuva, você vai ter uns solos mais profundos, onde tem mais horizontes. A gente vai aprender sobre isso também ainda, o que são os horizontes, e solos também mais férteis e tal. O nosso solo não é pobre, apesar dele ter poucos horizontes, ele ser raso, mas são solos férteis no geral, muito mais até que, por exemplo, os solos lá da região lá da floresta amazônica. Mas o detalhe lá, por que o solo vai ser pobre em alguns componentes, em alguns nutrientes e tal, algumas características, exatamente pela questão da incidência muito grande de chuvas, que aí já água demais, já faz lavar demais o solo e aí já tira também todos os nutrientes daquele solo, ou boa parte dos nutrientes que aqui nós já temos bastante, já por não ter tanta chuva. Então o solo, apesar de ser raso, ele vai manter ali algumas características, alguns nutrientes, alguns nutrientes que são importantes para algumas culturas, para alguns tipos de plantio, algum tipo de agricultura. São algumas características que a gente pode destacar e fazer esse paralelo. O solo é isso. Em relação à vegetação, para você ver como uma coisa está ligada à outra. Devido ao solo ser raso, ter poucos perfis e já chegar na rocha-mãe, a vegetação ela não consegue se desenvolver no mesmo patamar, no mesmo nível da vegetação de grandes florestas, de áreas de grandes florestas, como é o caso, volto a dizer, a Amazônia, que tem solos profundos, que vai poder sustentar uma árvore com uma raiz mais profunda também. Aqui, ó, você vê que a vegetação ela é baixa. Você vê que no próprio tronco aqui, ela já começa a formar os galhos, as suas ramificações. Nas áreas florestadas, como a Amazônia, você tem aquelas árvores com troncos bem definidos, bem retos também, geralmente. E só lá no topo é que você tem uma copa, as ramificações e tal. Exatamente porque aquele solo pode sustentar aquele tronco. Para você ver o que é ecossistema, para você ver, pessoal, o que é sustentabilidade também. Dentro de um ecossistema, cada elemento que forma esse ecossistema é importante para a sustentabilidade do mesmo. Então, a vegetação depende do solo, o solo depende da chuva, as chuvas também da vegetação e da preservação, porque a vegetação ela também transpira, ela também coloca umidade para a atmosfera, ela contribui também com as chuvas. Os animais eles contribuem para o espalhamento, por exemplo, das sementes que vão dar origem às novas árvores, e assim vai, né, gente? Os ciclos da vida dentro dos ecossistemas. Isso também faz a gente refletir sobre sustentabilidade. Eu acho que é isso, né, pessoal? Essa árvorezinha aqui, eu não sei se tá dando para vocês verem, né? Ela tá até melhor de observar que essa outra aqui. Veja, ela já faz a ramificação lá embaixo, né? Ela não tem
possibilidade de fazer aquele tronco, né? Por causa do solo raso, né, gente? Temos aqui também, né, uma representação da nossa região de clima semiárido, né? Algumas árvores na região semiárida, do clima semiárido, elas vão desenvolver algumas características próprias dessa região, como eu já havia apontado para vocês. Quer dizer, algumas elas vão ter folhagem apenas no período de chuvas, e algumas outras, como é o caso aqui dessas árvores aqui, ó, nós temos aqui um juazeiro. O juazeiro, aí você está percebendo, o tronco ele não é tão fininho como as outras que eu havia mostrado para vocês na gravação anterior. Você vê que é um tronco mais definido, apesar de não ter aquele longo tronco como nas áreas florestadas, como eu já falei, mas tem um tronco bem robusto. E aí, se vocês conhecem bem, vocês vão lembrar que às vezes acontece de você estar andando em uma região como a nossa e você encontrar, mesmo no período quando não está tendo chuva, no período de seca, e você ter algumas árvores que elas permanecem verde o ano inteiro, como é o caso do juazeiro. O caso do juazeiro é uma adaptação interessante, é uma situação interessante, em que ela vai desenvolver a característica de aprofundar bastante as suas raízes até achar algum recurso hídrico na parte do subsolo. Ela vai buscar água aonde tiver água, entendeu? Ela vai ter raízes mais profundas que a maioria das outras árvores que não consegue fazer esse tipo de mecanismo. E aí essas outras árvores que têm as raízes menores, menos profundas se comparadas ao juazeiro, as outras, o mufungo, o marmeleiro, essas outras vegetações, elas vão derrubar, isso é um mecanismo de proteção mesmo, de manutenção da vida mesmo. Elas derrubam toda a folhagem durante o período de seca para manter vivo só o tronco. Que curioso, né, gente? Aí quem olha acha até que está morto, né? Nossa, essa árvore deve estar morta, tão seco, tão feio, que coisa, né? Mas é um mecanismo de proteção, de defesa, de manutenção daquela vida. E aí fica vivo só o tronco para não gastar energia, porque manter a folhagem e tal, tudo ali está gastando mais energia, sendo que você não está tendo a reposição com a questão das chuvas, com a questão da umidificação dos solos, suprimento ali dos nutrientes para aquela árvore. Bem interessante, né, pessoal? É isso, pessoal. Eu queria trazer só uns apontamentozinhos também, aproveitar para apresentar. Não é o meu lugar em si, no sentido a parte urbana, mas até porque eu não posso, né, pessoal? Mas eu vim aqui para um lugar ermo, um lugar meio deserto, no sentido de pessoas, né, ausência de pessoas, e para falar, mostrar e falar alguma coisa aí das nossas aulas, tá bom, pessoal? É isso aí. Amanhã nós fechamos o 10º dia de isolamento, né? Fechando todo esse ciclo. Começou lá no dia 2 de fevereiro, amanhã vai ser 12, né? Então, a partir de amanhã, clinicamente, eu vou estar liberado para voltar ao convívio social, né, com as pessoas e tal, não estar mais tão isolado. Claro, né, pessoal, depois da infecção, não necessariamente você pode fazer qualquer coisa, já fui infectado mesmo e tal. A gente continua com as recomendações, né, pessoal? O uso dos equipamentos de proteção, como máscara, incentivar também a questão da vacinação, mesmo, eu já fui infectado mesmo, não me vacinei, pois agora é que eu não vou me vacinar. Não recomendamos esse tipo de coisa, pessoal, não é interessante esse tipo de prática. A vacinação, ela traz uma maior proteção para o organismo do que a própria infecção. A infecção, ela traz sim alguma possibilidade de proteção ao organismo. A vacinação, ela vai trazer maior proteção para você, no seu organismo, do que só a infecção, né? São coisas diferentes, tá bom? Claro que uma coisa pode estar complementando a outra e pode ser interessante, mas abrir mão da vacinação não acho seguro, tá bom, pessoal? Já que eu peguei o celular aqui na minha mão, eu vou dar um
uma girada aqui, alguns morros ali atrás, né? Algumas características aqui da nossa caatinga, né? O nosso bioma, região aonde nós moramos, né? Interior do Ceará. Tirar ainda, fazer ainda alguns flashes, algumas imagens, colocar algumas fotos aí para vocês, né? E depois encerrar esse vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.